Criar uma storage no Azure é muito mais fácil do que você imagina e eu vou te mostrar nesse vídeo, então vem comigo. E aí techs, tudo bem com vocês? Uma storage no Azure é basicamente um local onde você armazena dados, backups, qualquer tipo de arquivo que você queira armazenar. Igual você armazena num disco de dados que você tem local na sua empresa, você tem igual na sua máquina, por exemplo, igual nesse notebook aqui. Então esse notebook ele tem um HD, eu armazeno os dados aqui. Basicamente a storage é como se fosse um HD na nuvem. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar esse espaço de armazenamento dentro do Azure de forma simples e rápida. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que você possa me ajudar a trazer novos vídeos com mais conteúdos como este para vocês. Então, curtiu? Então, vamos lá! Para que nós possamos criar a nossa storage dentro do Azure, primeiramente você vai precisar logar no seu portal. Estando logado, é só você vir aqui, ó, nesse campo aqui em cima, você pode pesquisar por Storage Accounts. Já vemos a opção aqui, mas a gente também pode vir aqui nesse canto lateral aqui, bem nessa barrinha aqui em cima, e clicando nela vai aparecer diversas opções. E aqui a gente acha Storage Account. Então a gente pode acessar tanto lá por cima quanto aqui. Beleza? Clicando aqui em Storage Account, aqui eu não tenho nenhuma nesse meu usuário, tá? Mas se eu tivesse, elas iriam aparecer aqui. Então a gente tem a coluna de name, que seria o nome que a gente atribui à storage, o tipo, resource group, location e assim por diante, tá? A subscription, que essa storage account está ligada e assim por diante. Então vamos criar uma storage nova. Para criar a gente tem duas opções. A gente pode vir aqui em cima em Add para adicionar uma nova storage, como a gente pode vir aqui embaixo em Create Storage Account. Então, clicando aqui, por exemplo, Create Storage Account, ele vai abrir para a gente a opção de criar a nossa storage. Logo de cara, a gente já vai encontrar essa opção aqui, Basic, e nela a gente tem algumas configurações a serem feitas para iniciar a configuração dessa nossa storage, tá? Então, a gente tem aqui a opção de Subscription. Eu tenho subscription aqui, a MPN, tá? Então deixa eu até confirmar se eu tenho alguma outra. Não, só tenho ela mesmo, então eu já deixo ela selecionada. Aqui embaixo a gente também tem a opção de Resource Group, então a gente pode selecionar o grupo de recurso que essa storage vai fazer parte. Eu tenho diversos grupos aqui, então vou selecionar um deles, por exemplo, RG-teste. Mas caso você não tenha nenhum grupo de recurso, basta você clicar aqui, Create New, colocar um nome a ele e dar um OK, que vai criar um novo grupo de recursos. Então, por exemplo, só para mostrar aqui para vocês, vou colocar RG-teste02. Dou um OK e ele cria esse novo grupo de recursos. Então, vou até utilizar ele, tá? Em Storage Account Name, a gente coloca o nome da storage. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu nome aqui, Gustavo Alves. Beleza, o nome aqui foi aprovado. Então, você consegue confirmar quando aparecer esse check aqui na lateral, tá? Location, você vai selecionar a localização que você quer que essa storage esteja. Então, por exemplo, aqui está leste dos Estados Unidos. Você poderia selecionar sul do Brasil. Então, como está em inglês aqui, Brasil South. Opa, digitei errado. Brasil South. Aqui seria a opção para a gente colocar no sul do Brasil. Performance já seria a performance dessa storage. Então, se você passar o mouse aqui em cima desse izinho aqui, você tem mais informações sobre as opções. Caso você tenha alguma dúvida com relação à opção que você está ali preenchendo no momento, basta passar o mouse em cima que você vai ter uma visibilidade do que significa, tá? Então você pode fazer isso em todas as opções que aparecerem para você, tá bom? Então vou deixar aqui Standard mesmo, um nível de desempenho Standard. Se eu quisesse um nível de desempenho maior, eu colocaria Premium, mas eu vou colocar Standard. Account Kind. Aqui você pode selecionar desde Blob, como General Purpose V1 e V2. Tá? Nesse caso eu vou deixar a V2, que é a mais recomendada para se utilizar, a mais recente. É a melhor que a Microsoft disponibiliza no momento. Replicação, aqui já é
você vai selecionar o tipo de replicação que você quer para esse storage, para esses dados. Então você quer que seja uma replicação local, uma replicação geográfica ou uma replicação geográfica com Read and Access. Então, se você não sabe exatamente como que funciona essas opções aqui, deixa nos comentários abaixo que eu vou futuramente trazer um vídeo para vocês explicando melhor sobre isso. Mas eu quero saber a opinião, quero saber se vocês já sabem ou não, para que eu possa entender e trazer o vídeo o melhor possível para vocês, tá? Nesse caso aqui eu vou selecionar LRS e vou dar um Next para chegar na parte de Networking. Em Networking, nós temos a opção de métodos de conectividade. Então a gente pode deixar uma storage pública para todas as redes, pública para redes selecionadas, Select Networks, ou Private Endpoint, que seria uma storage privada. Nesse caso aqui eu vou deixar uma storage pública mesmo para todas as redes, pois é apenas um teste, apenas um exemplo. Em Network Routing você vai selecionar a forma de roteamento que você quer. Então, se você quer roteamento pela internet ou Microsoft Network Routing, que é o padrão da Microsoft, tá? Eu vou deixar selecionado esse Microsoft mesmo aqui e vou dar um Next para proteção de dados. Em proteção de dados aqui você pode habilitar algumas funções, como a parte de recovery. Você pode habilitar um ponto em um tempo específico para que você possa fazer restauração de containers, tá? Aqui nesse caso soft delete para o blob, você pode habilitar. Você também pode habilitar o soft delete para o file share, compartilhamento de arquivos. Então você pode habilitar aqui também. A parte de tracking, que seria versionamento, a parte de blob change feed. Então você tem todas essas opções e você pode selecionar uma delas de acordo com a sua necessidade, tá? Nesse caso aqui, como nesse exemplo, não há necessidade de habilitar, vou passar por essa etapa, mas é interessante você identificar no seu cenário, identificar ali durante a criação dessa storage para o ambiente da sua empresa, qual que é a necessidade e se haverá a possibilidade, a necessidade de você estar habilitando uma dessas opções. Então vou clicar em Next Advanced. A parte de segurança, né, Security, então você pode colocar se você quer uma transferência segura, você pode deixar habilitado, desabilitado. Se você quer habilitar as chaves de acesso compartilhadas, então você escolhe se quer habilitar ou não. O TLS, a versão do TLS, então você escolhe aqui version 1, 2, version 1.0, .1, .2, você escolhe aqui qual que vai melhor atender. Blob Storage se habilita se você quer um blob de acesso público, se você quer um XStier. Esse XStier aqui, fazendo rapidamente um review para vocês, o que seria Hot e Cool? Hot seria a camada quente, como o nome já diz, de acesso frequente, que você acessa os dados frequentemente. E Cool já seria uma camada onde você não acessa esses dados com tanta frequência. Você vai acessar esses dados a cada 30 dias ou mais que 30 dias, por exemplo. Quando você seleciona essa opção, a maior vantagem que nós podemos ter, uma das maiores vantagens que nós podemos ter nessa opção, é você ter um custo menor. Você vai pagar menos para deixar os dados armazenados nessa opção, tá? Nesse caso eu vou deixar hot mesmo, mas caso você necessite, por exemplo, se você for armazenar backups que você fizer dos seus servidores ou dados, você pode utilizar essa camada cool. Data Lake, então se você precisa, aqui você pode habilitar. Um Large File Share, se precisar, também você pode habilitar aqui. Então, Next Tags. Na parte de tags, você pode atribuir alguma tag a essa storage para que você possa identificá-la. Por exemplo, essa storage vai ser utilizada pelo departamento de marketing para armazenar publicidades que eles criarem ali para poder compartilhar com os clientes ou até poder gerar leads ali
Por exemplo, então vamos supor que eles vão usar para armazenar essas coisas lá dentro, você pode atribuir essa tag ao departamento de marketing para que você, quando receber o billing, possa identificar que essa storage está atrelada ao marketing. Você pode fazer um rateamento de cobrança ao marketing, ou até mesmo quando você estiver fazendo algum troubleshooting, alguma coisa, você identificar a qual departamento, a qual resource group essa storage faz parte, ok? Então, tags eu vou deixar em branco mesmo, tá? E review e create. Aqui ele vai fazer uma revisão de tudo que você colocou, todas as informações, e aí, se tiver ok, ele vai dar aqui validação passada, igual aqui em cima, validation passed, e você pode clicar em create para que ele possa começar a criar essa storage, tá? Então em alguns minutos essa storage estará pronta. E aí eu volto no vídeo para que a gente possa ver como que ela ficou. Legal, a nossa storage já foi criada rapidamente, a gente já consegue ver aqui, ó, your deployment is complete. Então ela foi criada em alguns segundos. A gente pode clicar aqui go to resource para que ele possa ir ao recurso e a gente consegue ver aqui a nossa storage criada, tá? Então overview, visão geral. A gente consegue ver algumas informações básicas da storage, como o grupo de recurso que ela faz parte. A gente consegue ver também aqui em cima o nome da storage, claro. O status dessa storage, então, por exemplo, ela está available. A localização, Brasil. A subscription, que ela faz parte, assinatura, então aqui Visual Studio Enterprise. O subscription ID dessa storage. Então a gente tem aqui também. A gente tem também o Access Tier, a performance dela. Então é uma performance standard numa camada hot. A replicação, então a replicação foi selecionada a LRS, ela já está aparecendo aqui. O tipo, né, Account Kind, a gente pode ver que ela é uma versão 2 que a gente selecionou. Mas aqui abaixo a gente tem algumas opções, como se fossem uns atalhos para que nós possamos acessar, por exemplo, containers, que seria a parte de blob, file share, tables e queues, tá? Então, rapidamente aqui, só para mostrar para vocês que a storage já está funcionando, a gente pode acessar aqui a parte de containers e já criar um container aqui dentro. Então, clicando em container, ele vai pedir um nome. Vou colocar um nome aqui, container Gustavo, por exemplo. Beleza, passou. Esse container, qual que é o nível de acesso dele, público? Se ele quer se eu vou deixar um acesso private, então sem acesso anônimo. Se eu vou deixar um blob com acesso anônimo para leitura dos dados, ou se eu vou colocar como container para leitura dos dados em containers e blobs. No caso aqui eu vou deixar apenas blob mesmo. Ele traz uma informação aqui pra gente. Ok, beleza, vou deixar assim mesmo, deixar o blob selecionado. Em Advanced a gente tem mais opções, por exemplo, como encriptação, a gente pode selecionar se a gente quer ou não. Aqui não tem disponível, mas se houvesse poderíamos selecionar. E clicando em Create, o container será criado. Aqui em cima ele está tentando validar o nome novamente. Container Gustavo is already in use. Ok. Então beleza. Vou colocar um 1 aqui na frente. Beleza, passou. O problema era só o nome que já estava sendo usado. Então aqui é só colocar um aqui para diferenciar. Dá um Create. Beleza. O container foi criado. Já está disponível aqui. Ele já mostra a última modificação, a data e a hora, o nível de acesso, blob, e mostrando o status available. Mas e aí, você curtiu o passo a passo que eu mostrei para vocês aqui no vídeo de como é simples criar uma storage no Azure? Deixa eu saber o que vocês acharam. Coloca aqui nos comentários desse vídeo a opinião de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma dica até mesmo de futuros tópicos que eu possa trazer em futuros vídeos para vocês. Então deixa aqui nos comentários. E mais uma coisa, não esqueça de fazer os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar, porque você vai me ajudar muito a trazer mais materiais como este para vocês e vai ajudar muito esse canal a crescer. Então um forte abraço e valeu!